Pessoal, meu nome é Sávio César, sou residente de Medicina de Emergência pela ESCS em Brasília, sou médico assistente da Sala Vermelha de Santa Lúcia Norte, Distrito Federal, sou médico assistente também da UTI da Rede D'Or de Brasília, sou criador da página Emergencistas Brasil e agora estou fazendo MBA em Gestão Hospitalar pela FGV. Eu vim aqui com vocês para falar sobre dor torácica na emergência, talvez um dos temas mais bonitos que existe na medicina, que é para isso que a gente estuda durante 6 anos. Quando a gente está diante de um paciente e já tem um diagnóstico, é simples você chegar no celular, procurar na internet o tratamento, e isso qualquer um faz. Porém, até você chegar no diagnóstico, tem um longo caminho pela frente. E na emergência, muitas vezes a gente não vai precisar chegar no diagnóstico. E sim, a gente vai precisar excluir os diagnósticos mais fatais, o que pode matar o nosso paciente, para que a gente possa dar alta para esse paciente com tranquilidade e garantir que ele não vai morrer nos próximos 30 dias. Então, diante de um paciente que chega queixando de dor torácica e você não sabe o que é, você não está conseguindo diagnosticar o que está acontecendo, esse paciente, se você digitar na internet o que ele está sentindo, se você digitar lá dor torácica associada a dispneia e sudorese, para sua surpresa, não vai ter o diagnóstico. Isso vai caber a você, médico, através dos sinais e sintomas que esse paciente apresenta, de todos o conjunto, a síndrome que esse paciente chega para você, definir o que esse paciente tem. Muitas vezes você não vai conseguir chegar no diagnóstico certo, porém, você tem que saber eliminar as principais causas de dor torácica que pode levar esse paciente à morte. Muitos vão sair da faculdade e vai dar plantão numa emergência, acreditando que você vai encontrar uma emergência sim. E eu te garanto, uma hora ou outra, você vai encontrar uma emergência lotada, que você vai ter que pensar rápido e agir rápido diante de um paciente potencialmente grave. Lá você não vai ter tempo de ficar olhando na internet, ficar perguntando, porque seu paciente pode estar na iminência de morte. 2 a 3% dos infartos são liberados da emergência sem ser reconhecidos. E esses dados, eles podem chegar até 20% se o médico for inexperiente. Num departamento de emergência, praticamente todos os dias que você for dar um plantão, você vai esperar alguém com dor torácica no seu plantão. 10% de todas as queixas do pronto-socorro são associadas à dor torácica. Então, o nosso objetivo aqui, assim como procurar uma agulha no paieiro, eliminar a principal causa de morte, o que esse paciente, se ele pode ir para casa tranquilo, vai ser diagnosticar ou eliminar as principais causas de dor torácica na emergência. Que são elas: síndrome coronariana aguda, dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar, pneumotórax, tamponamento cardíaco e mediastinite. Então, nosso objetivo, a gente vai sistematizar o nosso atendimento para dor torácica e muitas vezes a gente não vai chegar no diagnóstico, mas o nosso objetivo aqui é descartar as potenciais causas de dor torácica que pode levar à morte desse paciente. E para começar, nada melhor do que um caso clínico na emergência. Esse aqui é o Roberto, com sua família, 2 filhos, bastante felizes. O Roberto chega para você, 54 anos, hipertenso, diabético, dá entrada no pronto-socorro queixando dor precordial e retroesternal há 4 dias. Queimação, intensa e irradiada para o pescoço, membros superiores e dorso. Desencadeada em repouso súbito e associada a náuseas e sudorese fria. O exame físico desse paciente, você observa uma frequência respiratória de 26 infuções por minuto, saturando 93%. A pressão dele está 170 por 110, uma frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto. O abdômen você não encontra nada, bastante inespecífico, e extremidades sem edemas. Sua conduta daquele momento solicita um eletro diante do quadro de dor torácica dele e você observa um supra em D2, D3 e VF, em parede inferior. Então, sua conduta diante desse eletro, você manda esse paciente para a sala de emergência, solicita enzimas cardíacas, laboratório, já faz o AS, clopidogrel, enoxa, e você decide trombolizar esse paciente. Você avisa para a equipe que está diante de um infarto com supra
e você decide trombolizar esse paciente. E, para sua surpresa, 30 minutos após, você olha no monitor, esse paciente está em assistolia, esse paciente parou. Então, diante desse monitor, você começa a ressuscitação cardiopulmonar, mobiliza a equipe, faz ali sua RCP, até você ver que o paciente não voltou. Então, você pede para a equipe cessar, e você fala que o paciente estava grave, que não adiantava, né, que ele infartou, teve um infarto com supra. Você avisa para a família do Roberto, que agora deixou 2 crianças órfãs e uma mulher que perdeu o marido. Para sua surpresa, no outro dia você está no interior, o pessoal do SVO manda essa foto para você. E o que isso significa, né? Isso aí você está diante de um tamponamento cardíaco. Mas como que aconteceu, né? E o que eles explicaram? Foi encontrada uma dissecção de aorta no Roberto. Então, ele estava com a dissecção de aorta, dissecou coronária direita, e a dissecção, logo após a sua trombólise, rompeu para a cavidade pericárdica e fez um tamponamento. Esse paciente não iria voltar com a sua ressuscitação. Então, moçada, emergência não é brincadeira. Emergência não é lugar de você fazer bico, juntar dinheiro para você comprar seu carro. A emergência é o lugar onde a gente tem que ter o médico mais experiente diante daquele paciente na hora que ele mais precisa. Para corroborar com isso, a gente tem aqui trabalhos que mostram que um trabalho de autópsia feito em aproximadamente 350 pacientes, 63% das dissecções de aorta não foram diagnosticadas. Outros trabalhos também mostram para a gente 40% dos diagnósticos são incorretos. E a síndrome coronariana aguda foi o diagnóstico incorreto mais comum, o que, quando você vai tratar a síndrome coronariana aguda e o paciente está com uma dissecção de aorta, aumenta o número de óbitos desse paciente. Então, para a gente sistematizar o nosso atendimento, poder minimizar o número de erros, a gente vai fazer uma abordagem sistematizada na emergência. Então, a gente tem que ter uma história focada, fazer MOVEU mais o HGT, fazer o ABCDE e pensar nos scores de risco desse paciente. A gente vai falar um por um aqui para você poder entender como é que funciona essa abordagem sistematizada. Então, uma história focada, buscar as características de dor, os fatores de risco desse paciente, fazer paciente que move ganha move. Então, sistematizar esse atendimento do paciente. O que é esse MOVE? E eu vou acrescentar aqui para vocês o E e o U, mais o HGT, que não deve passar na emergência. Então, monitorização, oximetria de pulso, o acesso venoso. Quando pegar o acesso venoso, lembrar de exames laboratoriais. E no contexto de dor torácica, lembrar de troponina e dedímero. Gasometria arterial. Eletrocardiograma deve estar laudado em 10 minutos. Se necessário, seriar o eletrocardiograma. Ultrassom point of care, hoje indispensável na emergência, o emergencista tem que saber manejar o ultrassom. E o HGT, fazer a glicemia capilar desse paciente. Fazer o exame físico focado, o ABCDE, olhar a via aérea, ausculta pulmonar, frequência respiratória, auscultar o coração desse paciente. Palpar os pulsos, aferir a PA nos 2 membros superiores desse paciente. Fazer o Glasgow, esse paciente ver o neurológico desse paciente e expor esse paciente para fazer um melhor exame físico. E os scores de probabilidade. Os scores de probabilidade, diante de uma emergência bastante movimentada, às vezes um estresse que não deve existir na realidade do departamento de emergência, vai te ajudar a mandar esse paciente para casa com mais segurança. Então, vai te ajudar a excluir algumas doenças fatais de dor torácica. Então, no contexto de síndrome coronariana aguda, a gente tem o Grace, o time e o Heart, que vai te ajudar a estratificar esse paciente e, às vezes, mandar ele para casa com mais segurança. No contexto de secção de aorta, a gente tem o score de risco de secção de aorta aguda e o dedímero também, que vai nos ajudar. E, no caso de tromboembolismo pulmonar, a gente tem o Wells, o PERC, o WIRS e o dedímero, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, se fosse para mim falar para vocês, gravar um slide nessa aula
e memorizar, esse aqui seria o slide mais importante da nossa aula. Então, a sistematização do atendimento de dor torácica na emergência. Você, diante do caos, todo mundo vai estar nervoso, mas você vai estar calmo, frio e focado no seu paciente. Você vai deixar passar o mínimo de erro possível naquele momento. Então, ter uma história focada, fazer o MOVIL mais o HGT, o ABCDE, pensar nos scores de probabilidade, que pode te ajudar a excluir doenças fatais, e solicitar o raio-x de tórax, que vai ajudar a gente a excluir alguns diagnósticos diferenciais na emergência, no contexto de dor torácica. Então, por nossa sorte, a gente vai poder tentar de novo com o Roberto, e agora com o pensamento sistematizado de um emergencista. Então, vamos começar a falar sobre síndrome coronariana aguda e dissecção de aorta. A gente tem que descartar ou diagnosticar síndrome coronariana aguda e dissecção de aorta no momento que o paciente chega. Então, diante da história, do exame físico, dos exames solicitados, complementares, você vai saber diagnosticar ou descartar essas doenças. Síndrome coronariana aguda, ela representa 10 a 25% das dores torácicas em departamento de emergência. Tem uma mortalidade de 10% em 30 dias. Já no caso da dissecção de aorta, ela tem uma apresentação de 3 a cada 100 mil pacientes por ano, mas você vai falar, nossa, mas é pouco, né? Pouco. Mas quando esse paciente ele é dentro da sua casa, que é sua irmã, sua mãe ou seu pai, isso se torna 100% do total de dissecção de aorta. Isso é muita coisa quando acontece dentro da nossa casa. Então, é o seu objetivo não deixar esse paciente passar com uma dissecção de aorta no seu pronto-socorro. A mortalidade pode chegar a 30%. Então, fazer uma história focada no caso de síndrome coronariana aguda. Como é que esse paciente vai chegar para você? Geralmente vai chegar para você com uma dor no peito, vai caracterizar essa dor no peito. Ela piora com movimento, com esforço emocional. Ela irradia, tem uma irradiação característica, melhora no repouso. Esse paciente apresenta algum fator de risco, é hipertenso, diabético, tabagista, dislipidêmico. Lembrar dessa figura ícone do Netter que ele tem no livro do Netter, é um idoso subindo a escada, fazendo um esforço e apresentando uma dor torácica, com a mão no peito, em aperto, representando um sinal de Levine, bastante característico na síndrome coronariana aguda. No caso de secção de aorta, fazer uma história focada, o início, as características vai ser início abrupto, uma dor cortante, enfacada, o paciente vai descrever, pode migrar ou irradiar para as costas ou abdômen, dependendo do nível da dissecção. Buscar os fatores de risco desse paciente, no caso de dissecção de aorta, hipertenso, tabagista, maior que 70 anos, tem um aneurisma prévio, já pré-existente, já foi realizado algum procedimento na aorta, Marfan. No caso do nosso paciente, ele tinha uma dor de início abrupto, que irradiava para as costas, ele era hipertenso e tabagista. Então, solicitamos o eletro veio com supra em D2, D3 e AVR, parede inferior. Lembrar de pedir V3R e V4R, fazer o V3R e o V4R e o V7 e V9. V3R e V4R, no contexto de supra de parede inferior, você fazer para ver se tem supra de VD, ventrículo direito, e o V7 e o V9, de V7, V8 e V9, a gente não consegue ver se tem supra de parede posterior nesse paciente pelo eletroconvencional. Então, você tem que mudar as derivações, V7, V8 e V9, para a gente poder identificar um supra de parede posterior. E, geralmente, nesse contexto, a gente vai ter imagem espelho em V1 e V2, parede septal, pode estender até V4. Então, infra em V1 e V2 pode significar para a gente um supra de parede posterior, você tem que verificar essas derivações. Então, o eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda, o ideal é ter o laudo em 10 minutos. Não é fazer o eletro em até 10 minutos. Você tem que estar laudado esse eletro em 10 minutos. O primeiro eletro, a gente tem que pensar também que ele representa apenas um ponto no tempo. Então, não necessariamente o primeiro eletro vai diagnosticar um infarto agudo do miocárdio. Ele detecta menos de 50% dos infartos agudos do miocárdio. Então, geralmente, você vai ter que seriar esse eletro.
E essa atitude serial eletro aumenta a sensibilidade para 95% de você detectar uma síndrome coronariana aguda. Já no caso de dissecção de aorta, 42% vão ter alterações inespecíficas do GST, 15% algumas alterações isquêmicas e, no nosso caso, e infelizmente ele foi uma das minorias que acontece, 5% pode vir com um infarto agudo do miocárdio parede inferior. Por quê? Porque no contexto de dissecção de aorta e ele dissecar a coronária direita, o falso lúmen pode comprimir o lúmen verdadeiro e apresentar a alteração no eletrocardiograma como isquemia. E foi o que foi identificado. Então, no nosso paciente, sim, ele teve esse supra de parede inferior e acabou levando a primeira conduta, lá no início, a querer fazer a trombólise. E não é o que deve ser feito quando a gente está encontrando achados que falem a favor de dissecção de aorta. Então, a gente tem que fazer uma avaliação mais aprofundada para descartar a dissecção de aorta nesses casos. O exame físico de síndrome coronariana aguda muitas vezes é inespecífico, inalterado na maior parte dos casos. Casos mais graves que a gente vai encontrar congestão, edema agudo de pulmão, o paciente pode chegar já com choque cardiogênico, dependendo da área do infarto. Na dissecção de aorta, a gente vai encontrar uma diferença de pressão sistólica maior que 20 milímetros de mercúrio entre os braços. Isso vai ser um achado em mais de 50% dos casos. Insuficiência aórtica, dependendo da dissecção, se dissecou válvula aórtica até válvula aórtica, e essa válvula aórtica vai ficar solta, digamos assim, lá no coração, e vai apresentar o sopro em 32%. Então, fazer uma ausculta bem feita desse paciente, fazer um exame físico bem feito e focado. Alteração de pulso a gente vai encontrar em 15%. E o que a gente encontrou, né? A gente encontrou alguma coisa no Roberto? Não. Por que a gente não encontrou? Porque ele não foi examinado direito. Porque se você tivesse examinado esse paciente direito, você ia ver que ele tinha uma diferença de PA maior que 20 milímetros de mercúrio. Então, em membro superior direito, ele estava medindo 170 por 110 e no membro superior esquerdo 140 por 90. Lembrar das apresentações atípicas que pode acontecer na síndrome coronariana aguda. Quando que a gente vai pensar nisso? Quando a gente estiver diante de um paciente idoso, maior de 75 anos, diabético, mulheres, insuficiência renal crônica. Lembrar dos equivalentes isquêmicos que a gente vai solicitar, que a gente tem que pensar para esse paciente. Ele não vai chegar queixando muitas vezes essa dor em aperto que irradia para membros, que piora com esforço. Não, às vezes ele vai chegar para você só queixando uma dispneia inexplicável, uma sudorese, um quadro de síncope, hipotenso, uma dor, desconforto epigástrico. Pode vir para você apresentando náuseas, vômitos. Então, nesse paciente, você necessariamente tem que pensar em síndrome coronariana aguda. Na dissecção de aorta, a gente vai ter o score de risco de dissecção de aorta. E como é que ele funciona? Ele vai de 0 a 3 pontos. São 3 características de risco. Então, você tem condições predisponentes de alto risco, características de dor de alto risco e características de exame de alto risco. Se o paciente pontuar 0 ponto, ele é caracterizado como um risco baixo. 1 ponto, risco intermediário, e maior que 1 ponto, risco alto. Junto com esse score, foi juntado a questão do dedímero. O dedímero, que por si só, se ele vier negativo, menor que 500, no contexto de dissecção de aorta, ele tem um valor preditivo negativo de 96%, ou seja, 96% dos casos a gente vai conseguir excluir só solicitando o dedímero e vindo negativo. Porém, o que fizeram? Juntaram o dedímero com o score de risco da dissecção de aorta. E o que a gente viu quando se juntou esses dois exames, esses dois scores, para a gente poder excluir dissecção de aorta? Quando o paciente ele tem 0 pontos no score de risco de dissecção de aorta, somado a um dedímero negativo, a gente tem a capacidade de excluir 99,6% dos casos de dissecção de aorta no pronto-socorro. Então, você vai mandar esse paciente para casa seguro, tranquilo que ele não tem uma dissecção de aorta. O raio-x de tórax, no contexto de síndrome coronariana aguda, não vai ter achados específicos, descarta, porém a gente vai ajudar a descartar outros diagnósticos. E na dissecção de aorta, 90% tem alguma alteração
e a gente pode achar um alargamento de mediastino ou de aorta. No caso do Roberto, o que a gente achou? Um alargamento de mediastino. Já diante daquela suspeita, você solicitou o raio-x para ele e você teve esse raio-x com um alargamento de mediastino. Então, já no caso do Roberto, a gente tem a tríade clínica na dissecção de aorta, que é a dor torácica característica, diferença de PA, membros superiores e um raio-x com alargamento mediastino. O que isso fala para a gente? O que é essa probabilidade? O que é falado nessa questão de tríade clínica para a gente? Então, se ele tiver qualquer combinação das três características, ele vai ter 83% de chance de ter dissecção de aorta. Se ele tiver apenas uma dor característica, essa probabilidade já cai para 31%. Ou se ele tiver um alargamento mediastino, 39%. Ele vai ter uma baixa probabilidade de dissecção de aorta quando ele não apresentar nenhuma das três características. No nosso caso, então, ele tinha uma alta probabilidade de ter dissecção de aorta. O laboratório. A troponina usada é a ultrassensível. Conheça a sua troponina que você trabalha, que é usado no seu departamento de emergência. Ela vai conseguir descartar para a gente síndrome coronariana aguda em 1 hora. Ou seja, isso é fundamental na emergência. Quanto menos o paciente ficar lá na emergência, diminui a mortalidade, aumenta a satisfação do paciente e gera fluxo no seu pronto-socorro. Ela tem capacidade de excluir mais de 99% em conjunto com a história e o eletrocardiograma. O CKMB já está começando a ficar em desuso, porém ele ainda é recomendado para diagnosticar, ajudar no diagnóstico de reinfarto. Apesar da troponina ultrassensível ainda fazer esse trabalho ser mais sensível em diagnosticar o reinfarto, o CKMB ainda tem seu valor na questão do reinfarto. A ESC 2020 mostrou para a gente que o protocolo de 0 em 1 hora ou de 0 em 2 horas funciona muito bem, tem um valor preditivo negativo de mais de 99%. Então, esse paciente chegou no seu pronto-socorro, colheu troponina já na entrada e 1 hora após, ou coletou na entrada e 2 horas após, se ela vir negativa, você tem 99%, mais de 99% de excluir infarto agudo do miocárdio. Lembrar, se esse paciente chegar depois de 3 horas de dor no seu pronto-socorro e a primeira troponina vier negativa, você já exclui infarto agudo do miocárdio, você já pode pensar em outro diagnóstico. Lembrar de estratificar esse paciente, os score, síndrome coronariana aguda. O que vai servir para a gente, os score? Ele vai identificar os pacientes de baixo risco, que você às vezes pode mandar para casa com um acompanhamento e mais segurança, e vai te ajudar também a identificar os pacientes com risco suficientemente alto que você necessite internar ou já fazer o tratamento desse paciente. Qual que a gente tem disponível? Quais são os scores disponíveis na síndrome coronariana aguda? O GRACE, o TIM e o HEART. O HEART criado no contexto do departamento de emergência. Qual que eu devo usar? Devo usar só um? Não. Os 3 apresentam falha. Então, utilize pelo menos 2. Use os 3. É o paciente, é a sua responsabilidade aquele paciente. O que apresentar o maior risco, você adota esse score. Então, é uma conduta bastante sábia você fazer isso. E para nosso paciente, já apresentando uma alta probabilidade de secção de aorta, um paciente que a gente resolveu pedir a angiotomografia diante dos achados para fazer o diagnóstico desse paciente. Então, a angio-TCA tem uma sensibilidade de 83% a 95%, com especificidade que chega a 100%. Lembrar que ela é contraindicada em pacientes alérgicos a contraste ou com insuficiência renal. Lembrar que a gente tem como opção pedir o eco transesofágico, com a sensibilidade de 94% e a especificidade de 63% a 96%. O eco transesofágico que vai servir para a gente, para paciente estável, e lembrar que ele requer um ecocardiografista experiente. Então, você diagnosticou secção de aorta do paciente no Roberto e mandou para o tratamento. Tá aí o nosso Roberto feliz da vida com a família, vivo e curtindo os seus filhos. Então, agora para a gente dar continuidade, vamos para mais um caso clínico.
Paciente de 26 anos, tabagista, com queixa de taquidispneia, palpitação e dor retroesternal associada à dor em coxa direita. Faz uso de concepcional combinado oral há 14 dias. E o exame físico desse paciente, ele chega para você bastante taquipneico, com uma frequência respiratória de 37 incursões respiratórias por minuto, saturando 90%, uma PA de 110 por 70, uma frequência cardíaca de 120. O exame abdominal desse paciente está normal. E as extremidades, ele apresenta uma dor em palpação da coxa direita. Então agora a gente vai falar de embolia pulmonar. Então, fazer uma história focada. A história focada na embolia pulmonar, 73% das vezes a gente vai achar o paciente com uma dispneia, ele vai vir taquipneico, pode vir com sinais e sintomas de TVP, pode apresentar uma dor torácica, e no caso de embolia pulmonar vai ser uma dor torácica pleurítica. Os fatores de risco desse paciente, será que ele passou por um traumatismo, alguma cirurgia prévia, já teve um tromboembolismo venoso prévio, tem história de malignidade, trombofilias? Na nossa paciente, ela chegou para a gente com uma dispneia, uma taquipneia, tem sinais e sintomas de TVP, uma palpação dolorosa da coxa direita, e ela era tabagista e fazia o uso de anticoncepcional, pode causar uma trombofilia. Os exames solicitados, o ECG, o eletrocardiograma, no contexto de embolia pulmonar, 70% tem alguma alteração, porém, os achados, nada específico. Muitas vezes, o maior achado e mais comum é a taquicardia sinusal. O S1, Q3, T3, tão falado, mais importante em provas de residência, ele só vai apresentar para a gente em cerca de 10% dos casos, então não se apegue a esse achado. Então, um paciente que chega taquicárdico, taquipneico no seu departamento de emergência, você tem que desconfiar que tem alguma coisa grave com esse paciente. O raio-x de tórax, muitas vezes normal ou inespecífico, pode vir, pode alguns achados como derrame pleural, telectasias. Então, foi solicitado o eletrocardiograma dessa paciente e só alguns achados inespecíficos. O raio-x de tórax também não foi encontrado nada que chamasse atenção. E você vai partir agora para a probabilidade de pré-teste de embolia pulmonar. A gente tem disponível o Wells, o PERC, o WIRS e o dímero D ajustado. A função desses pré-testes é minimizar o uso do exame de imagem para esses pacientes. Então, se todo paciente você tivesse a suspeita de embolia pulmonar, você tivesse que fazer um exame de imagem, você provavelmente ia falir o lugar onde você trabalha. Então, pensando nisso e querendo excluir a maior parte do paciente que possa não fazer o exame de imagem, são criados esses scores de probabilidade. Então, a gente tem o ajuste do dedímero em pacientes maiores de 50 anos. Então, um paciente que chega com maior de 50 anos, foi feito um trabalho em que o dedímero é ajustado e consegue eliminar grande parte desses pacientes para não solicitar imagem e conseguir uma redução de 5% nos exames de imagem. O WIRS, ele pega 3 itens do critério de Wells, somado à concentração de dedímero ajustado, e ele conseguiu também eliminar 14%, reduziu 14% dos exames de imagem solicitados no departamento de emergência. E por último, o dedímero ajustado à probabilidade clínica de Wells também conseguiu uma redução de 17% do número de imagens a ser solicitadas. Aqui eu vou falar para vocês o Wells e o PERC, que é os score já consagrado já no contexto de embolia pulmonar, que a gente deve usar e deve levar essa ferramenta para o departamento de emergência. Então não é mais desculpa você falar que você não sabe o critério de Wells. O Wells, você abriu o seu celular, você tem ele na mão, você tem ele a hora que você quiser. Como ele funciona? É caracterizado como baixo risco quem tem uma pontuação menor que 2. O paciente com pontuação menor que 2, você vai fazer o PERC. Se o PERC você vier com alguma... Se você conseguiu falar não para todas as perguntas do questionário PERC, você não precisa solicitar o dedímero.
Então, esse paciente, automaticamente, você já deve pensar em outro diagnóstico, você não precisa nem pedir o dedímero. Agora, se você respondeu sim para alguma das perguntas do PERC, que é o score de probabilidade, aí você tem que solicitar o dedímero. Dedímero vindo negativo, você exclui a embolia pulmonar. Dedímero vindo positivo, você tem que prosseguir com a sua investigação. O paciente é caracterizado como intermediário quando apresenta 2 a 6 pontos. Se o paciente é intermediário, você vai solicitar o dedímero vindo negativo, você exclui a embolia pulmonar. Se ele vier positivo, você tem que prosseguir sua investigação com o exame de imagem. Vocês vão ver alguns autores ou algumas referências falando, paciente com 4 a 6 pontos, você deve já pensar em solicitar um exame de imagem no risco intermediário. Então, isso aí ainda é um pouco questionado, vocês vão ver algumas discordâncias de literatura falando sobre isso. E o paciente de alto risco que vai apresentar uma pontuação maior que 6, e esse você não precisa solicitar o dedímero, esse você já vai direto para o exame de imagem, que é um paciente já de alto risco, alta probabilidade de ter embolia pulmonar. No nosso caso, nossa paciente ela apresentava sintomas de TVP, com aquelas dores na coxa direita, palpação. O diagnóstico mais provável dela seria embolia pulmonar, então somou mais 3 pontos. E estava taquicárdica, com a frequência cardíaca de maior que 100. Então, nosso paciente somou 7,5 pontos, caracterizada como alto risco. Então, para nossa paciente, a gente já vai direto para o exame de imagem. Então, o dedímero, por si só, juntado ao Wells, tem um valor preditivo negativo de 99,5% para você poder excluir a embolia pulmonar para esse paciente. Então, tá aqui as perguntas do PERC, foi falada, são 8 perguntas. Se você conseguir responder não para todas as perguntas, todas essas 8 perguntas, você consegue excluir a embolia pulmonar sem nem pedir dedímero. Então, o PERC, junto ao Wells, ele tem um valor preditivo negativo maior que 99%. Então, é um paciente que você vai poder mandar para casa tranquilo também, sem preocupação dele ter embolia pulmonar. Então, para essa paciente, foi solicitado a angiotomo de tórax, diante que ela possuía um alto risco de embolia pulmonar, e a angiotomografia de tórax, ela tem uma sensibilidade maior que 95%. Foi encontrado um trombo cavaleiro nessa paciente, e logo após foi iniciado o tratamento, solicitado UTI para essa paciente, e lá ela recebeu todo o suporte ventilatório que ela precisava, e essa paciente terminou bem. Então agora, resumindo o que a gente viu até agora, a gente viu síndrome coronariana aguda e dissecção de aorta, fez uma abordagem sistematizada, descartou o diagnóstico síndrome coronariana aguda e dissecção de aorta. Lembrar, dissecção de aorta suspeita ou confirmada não deve receber trombolítico nem heparina. Vimos tromboembolismo pulmonar e agora a gente vai descartar ou diagnosticar pneumotórax, tamponamento cardíaco e mediastinite. Então, relembrando da abordagem sistematizada, fazer uma história focada, moveu mais HGT, monitoriza oximetria e veia, no contexto de acesso venoso, pegar exames laboratoriais, lembrar de pedir no contexto de dor torácica, troponina e dedímero e mais gasometria arterial. Eletrocardiograma laudado em 10 minutos, ultrassom point of care e glicemia capilar para esse paciente. Fazer o ABCDE focado, pensar nos scores de probabilidade para te ajudar a eliminar as doenças potencialmente fatais e solicitar o raio-x de tórax. Então agora, acabando de relembrar o slide mais importante, vamos para o próximo caso clínico. Então, paciente de 65 anos, cardiopata, portadora de marca-passo, história de que há 20 dias esteve no ambulatório de cardio para troca de gerador e do cabo atrial do marca-passo. Após troca, já de alta em casa, iniciou o quadro de dor torácica, tosse seca e dispneia progressiva. Essa paciente chegou para a gente, no pronto-socorro de cardio, lá do hospital de base, e foi atendido por nós residentes. Então, essa paciente, ao examiná-la, ela chegou com Glasgow 15 e a ausculta respiratória dela estava com um murmúrio vesicular diminuído em hemitórax direito, uma frequência respiratória de 22, saturando 90%, uma PA de 110 por 60 e uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. O abdômen estava flácido, indolor, palpação, normal ao exame físico e extremidades também, sem edema e panturrilhas livres.
Então, agora a gente vai falar de pneumotórax. Então, uma história focada, paciente com uma dor súbita, pleurítica, é uma dor que aparece quando respira, não tem aquela característica mais profunda da síndrome coronariana aguda, ipsilateral ao local do pneumotórax e geralmente não tem nenhum desencadeante. Você vai examinar esse paciente, vai ter um hipertimpanismo e uma diminuição, ausência de murmúrio vesicular à ausculta. Os fatores de risco: paciente tabagista, paciente com alguma pneumopatia, uma pneumocistose, DPOC, paciente que pratica o mergulho, que teve algum procedimento pulmonar ou que sofreu algum trauma recentemente. Então, para nossa paciente, ela apareceu para a gente com uma dor súbita, pleurítica, ipsilateral, a lesão, no caso de onde foi feito o marca-passo, apresentava uma diminuição, ausência de murmúrio vesicular, a ausculta, e foi realizado um procedimento pulmonar recentemente. Então, pensar, pneumotórax hipertensivo, por nossa sorte, representa apenas 2% dos casos. Quais são os sinais de pneumotórax hipertensivo? É um paciente que vai chegar com distensão jugular, desvio de traqueia, sinais de choque obstrutivo e sinais de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. O eletrocardiograma não vai apresentar nenhuma especificidade para a gente, porém vai ajudar a descartar outras possibilidades. Então, para essa paciente, foi solicitado o raio-x de tórax e no raio-x de tórax a gente conseguiu diagnosticar o pneumotórax à direita. Essa paciente foi drenada posteriormente e tratada. Lembrar que o diagnóstico de pneumotórax é radiológico. O diagnóstico de pneumotórax não é clínico. Quando que o diagnóstico de pneumotórax vai ser clínico? Quando você, diante de um paciente com instabilidade hemodinâmica, você não ter um exame à beira-leito para fazer nesse paciente e você ter que fazer a punção nesse paciente para drenar o tórax, proceder com o dreno torácico empiricamente diante do paciente instável. Lembrar, o ultrassom à beira-leito, hoje indispensável para o emergencista, é um instrumento que está ali portátil, que a gente tem à beira-leito e muito fácil de diagnosticar e vai ajudar a gente em muitas causas de dor torácica. A sensibilidade dele é maior do que a do raio-x, 90%, na capacidade de diagnosticar um pneumotórax, enquanto o raio-x só chega a 50%. No ultrassom, a gente vai ter o achado de código de barras, então você fez ali e conseguiu diagnosticar pneumotórax, você está indicado o dreno de tórax nesse paciente. Então agora, próximo caso clínico, paciente de 79 anos, admitido com dor torácica, retroesternal, dorsalgia e dispneia aos mínimos esforços. Ao exame, um Glasgow de 15, frequência respiratória de 20, saturando 92% em ar ambiente. A ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca desse paciente está com bulhas hipofonéticas, uma PA de 100 por 40 e uma frequência cardíaca de 115. Esse paciente está com uma extremidade com edema, uma cruz em 4, ele uma queixa bastante específica, né, que pode representar muitas coisas. Esse paciente também chegou para a gente lá no hospital de base. E agora a gente vai falar sobre tamponamento. Então, quais são os achados clínicos? O que a gente deve procurar na história focada desse paciente? Ele vai chegar com uma dispneia, uma dor no peito, às vezes hipotenso, com história de síncope, baixo débito. Não se apegar à tríade de Beck, que é a hipotensão arterial, engurgitamento jugular e bulhas cardíacas abafadas. Esses achados são pouco sensíveis e só vão ser achados em casos mais avançados. Porém, é importante saber isso aí, muito para residência, em provas, questões, cai muito a tríade de Beck, porém não se apegar a ela para poder diagnosticar o tamponamento. As causas: paciente com dissecção de aorta, trauma torácico, pericardite, uma malignidade, história de uremia. Então, o eletro desse paciente também você vai ter alguns achados, como baixa voltagem, pode vir uma alternância de QRS, também bastante difícil esse achado. Nesse caso, a gente tem um eletro de baixa voltagem, foi solicitado para esse paciente.
E o raio-x de tórax, foi solicitado o raio-x de tórax, a gente tem esse raio-x de tórax. Então, o raio-x ele vai ter a capacidade de detectar um acúmulo de líquido a partir de 200 ml. Ele pode não ser visto em algumas evoluções muito agudas. Então, lembrar do sinal da muranga, esse paciente com um coração bastante grande ao raio-x. Ultrassom, point-of care nesse caso, vai facilitar bastante nossa vida. O ultrassom ele já consegue ver líquido pericárdico, perfusões que excedem 25 a 50 ml. Então, você colocou o ultrassom point-of care ali no coração desse paciente, você vai ver facilmente achados de tamponamento cardíaco, que vai facilitar o tratamento. Então, esse paciente foi realizado o ultrassom, foi diagnosticado o tamponamento cardíaco, ele foi drenado por uma das nossas colegas na residência e os achados foram mandados para o laboratório e esse paciente foi mandado para a enfermaria com estabilidade hemodinâmica após a drenagem do tamponamento cardíaco. E para finalizar a nossa aula, aqui a gente vai falar de mediastinite. Mediastinite no pronto-socorro, ela tem uma mortalidade bastante alta, chega a 42%, muito, às vezes, devido ao pouco diagnóstico que é feito de mediastinite. O diagnóstico tardio de mediastinite aumenta essa mortalidade muito além de 40%. Então, a epidemiologia ela atinge cerca de 3 pacientes a cada 1 milhão por ano, e as causas geralmente são ingestas de cáusticos, um acidente com endoscopia digestiva alta, uma ruptura do esôfago por esforço. Como que esse paciente vai chegar para você? Ele vai chegar com uma dor pleurítica, em cerca de 83% dos casos, vômito, dispneia. O exame físico vai ser inespecífico para esse paciente. Pode apresentar um efizema subcutâneo em 27% dos casos. Os exames, o eletrocardiograma pode vir com ataque cardíaco sinusal ou alterações inespecíficas. E o raio-x de tórax, a gente vai ver, dependendo da altura da rotura esofágica, ele pode vir com pneu mediastino, um pneu peritônio, um efizema subcutâneo e pode achar também um derrame pleural. Então, o diagnóstico da mediastinite, da rotura esofágica, vai ser uma tomografia com contraste, altamente sensível, onde a gente vai achar ar onde não deveria ter ar. Então, concluindo a nossa abordagem sistematizada, lembrar, fazer uma história focada desse paciente, características de dor, fatores de risco, moveu mais HGT, então monitorizar esse paciente, oximetria de pulso, veia, pegou o acesso venoso nesse paciente, lembrar de laboratório, no contexto de laboratório, pedir troponina e dedímero, diante do contexto de dor torácica, solicitar gasometria, eletrocardiograma, laudado em 10 minutos, ultrassom point of care e glicemia capilar, fazer um ABCDE focado nesse paciente, lembrar de ver a pressão arterial nos 2 membros superiores, palpar pulsos e ausculta cardíaca desse paciente, fazer o score de probabilidade que vai ajudar a gente a diagnosticar ou excluir algumas patologias potencialmente fatais e o raio-x de tórax para ajudar a excluir alguns ou diagnosticar alguns diagnósticos. Então, moçada, para terminar, eu vou deixar vocês aí com essa frase. Se seu pai ou sua mãe chegasse na porta de um pronto-socorro infartado, você seria o melhor médico para atender? Essa frase é do Agnaldo Piscopo. E era isso que eu queria trazer para vocês. Uma abordagem sistematizada da dor torácica na emergência. E um muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Que levem essa aula para a vida de vocês. Deixei aí as referências. E até logo.